Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninho aqui na área e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução para a função. Na verdade, a aula de hoje tem como objetivo ajudar a gente a começar a desvendar os mistérios da função. Eu acho que função é uma das matérias que é obrigatório para todo mundo que tem um objetivo dentro de um concurso, tem que estar dominando. E para estar dominando, a gente tem que começar aqui com essa partezinha. Bem, o que a gente precisa saber aqui? Para a gente falar de função, a gente tem que entender que a função ela está relacionando sempre um elemento com outro. Na verdade, a gente tem um conjunto e dentro desse conjunto a gente liga um elemento desse conjunto, que nesse caso é o x, com um elemento de um outro conjunto, que aí se torna a variável y, ou seja, a gente coloca um número em função do outro, ok? E com isso a gente começa a fazer uma progressão de uma historinha, ou seja, cada função ela é como se fosse uma máquina, onde a gente joga o valor de x e obtém um valor de y. Bem, e o que a gente precisa vislumbrar com a nossa função? A função ela vai ter várias denominações. A gente vai ter a função de primeiro grau, a gente vai ter uma função de segundo grau, a gente vai ter uma função exponencial, logaritma e assim por diante. Cada uma dessas funções ela tem um padrão de formação. E é justamente esse padrão de formação que vai representar a função que a gente vai estar trabalhando, ok? Então, sempre que vocês estiverem vendo uma função, procurem sempre o seu padrão de formação. E através do seu padrão de formação, você vai descobrir a função que você está trabalhando, ok? Bem, uma coisa que é muito importante para a gente entender é justamente quando que uma função ela se torna uma equação. Como assim, professor? Bem, para a gente falar sobre a função, entendendo que ela é uma historinha onde cada ponto não é uma equação, a gente acaba limitando a nossa ideia em relação à nossa função. Veja bem esses dois exemplos que eu coloquei aqui. Ele vai acabar representando para a gente uma infinidade de pontos. Já o outro não. O outro ele é um padrão que está limitado a um número, ok? Bem, se vocês perceberem aqui, ó, o da esquerda é a nossa função e o da direita é a nossa equação, ok? Se vocês pararem para pensar, conforme eu vou mudando o valor de x aqui, eu obtenho um valor de f de x diferente. Aqui não, ó. A partir do momento em que eu jogo esse 1 que está positivo para o lado de lá, eu limito o número que representa a minha variável x a menos 1, ok? Então essa é a ideia que a gente tem para a nossa percepção de função, ok? Bem, uma outra coisa que é muito importante a gente ter um certo domínio é que toda função ela tem a sua representação gráfica, ok? E aí como que a gente vai representar o gráfico de cada uma das nossas funções? Através do nosso sistema de coordenadas cartesianas, o famoso plano cartesiano. Como eu falei para vocês, cada valor de x ele acaba trazendo para a gente um valor de y, ok? Então, a partir do momento em que eu tenho o meu valor x associado ao meu valor y, eu acabo criando o que a gente chama de par ordenado, ok? Então, a nossa função ela é uma sequência de pares ordenados e através dessa sequência de pares ordenados nós conseguimos construir um gráfico sobre a nossa função, ok? Dá uma olhadinha aqui nesse plano cartesiano. Bem, pessoal, esse aqui é o plano cartesiano. Se vocês repararem, nós estamos associando um eixo ao valor de x e um outro eixo ao valor de y. E cada um desses pontos aqui que se cruzam, eles acabam representando um par ordenado. E esse par ordenado ele acaba representando um ponto dentro desse plano cartesiano. Não entendi, professor. Bem, vamos pegar aquela função que eu escrevi ali anteriormente, onde eu falei para vocês que o f de x é igual a x mais 1. Bem, se a gente parar para pensar, a cada valor de x que eu adicionar aqui, eu acabo tendo um outro valor de y associado.
Tudo bem? Então a ideia é que conforme a gente for jogando valores dentro da nossa função, a gente cria números diferentes. Bem, o que eu estou querendo fazer aqui? Vamos dar uma olhadinha, vamos jogar alguns valores para a gente obter um par ordenado diferente. Por exemplo, se eu jogar aqui o f de 0, ok? Ou seja, o f de 0 está contando a história dessa função quando o nosso valor de x é 0. Então, aqui, ó, o meu f de 0 ele vai acabar sendo 0 mais 1. E o 0 mais 1 é 1. Então, a gente acabou de descobrir o primeiro par ordenado aqui da nossa função. O primeiro par ordenado da nossa função é o valor 0 e 1. Ou seja, 0 e 1 é o nosso par ordenado. Se você reparar aqui, o que aconteceu? A gente representou o nosso primeiro número aqui do nosso par ordenado para o valor de x e o nosso segundo número para o valor de y. Tudo bem? E aí, o que a gente faz aqui agora no nosso plano cartesiano? Vamos achar o ponto 0, 1. Ou seja, o 0 é o ponto que está aqui, ó, em relação a x é o ponto que está aqui. E o 1 é o ponto que está aqui. Então, quando eu cruzar o valor 0 de x e 1 de y, eu acabo descobrindo esse pontinho aqui, ok? Bem, então a gente já descobriu um ponto da nossa função, ou seja, através da equação que eu montei aqui, substituindo o valor de x para o valor zero, substituindo o x como 0, acabei obtendo um valor para o y, que nesse caso foi o 1. E se eu fizesse diferente? E se eu jogar, por exemplo, o valor de x para 1? O que aconteceria com a nossa função? Bem, seria bem simples. Eu posso jogar aqui o meu valor f de 1 e no lugar do x eu vou substituir por 1, não é? Então aqui eu vou ter o 1 mais 1. Então o meu f de 1 ele vai ser o 2, ok? Então, pessoal, outra coisa que vocês também podem já fazer de cara é, ao invés de substituir, em vez de jogar o valor de f de x, já jogar o y direto, tá? Então, nesse caso aqui, o meu y é igual a 2. E o meu par ordenado, nesse caso, é o 1, 2. Aonde que está o elemento 1, 2 no nosso plano cartesiano? Bem, o ponto anterior ele estava aqui, não é? Agora a gente pode pegar no valor de x igual a 1, associar o valor 2 da nossa função, ok? Do 2 para o nosso valor de y. Então, agora a gente tem o 1 e o 2 como sendo pontos consecutivos da nossa função, ok? Pegar só mais umzinho aqui, ó, vou pegar agora valores negativos. Essa função que eu joguei aqui, ela acaba assumindo qualquer valor real para o valor de x, não é? Então eu posso pegar tanto os números positivos quanto números negativos. Então se eu jogar aqui, ó, o f de menos 1, eu vou ter que o menos 1 mais 1. Então eu tenho que o f de menos 1 ele é igual a 0. Então o y nesse caso é igual a 0. Então se a gente pegar aqui, ó, quem é o menos 1? O menos 1 de x está nesse ponto e o de y é o que está no eixo x, não é? Então esse aqui seria o nosso outro ponto para a nossa função, para a função que está descrita aqui. E aí o que a gente pode fazer para descobrir a curva da nossa função? Interligar esses pontos, ou seja, essa retazinha aqui, ó, é a que representa, não é, pelo menos um pedaço da nossa história, que é essa função. E aí, através do seu comportamento, a gente já pode prever, né, que aqui a gente vai ter um crescimento linear e aqui a gente vai ter um outro crescimento linear também aqui para a borda de baixo, ok? E aí, se vocês perceberem, eu já estou adiantando aqui a nossa próxima aulinha, que é uma função de primeiro grau. Ok? Ou seja, essa função que eu descrevi aqui para vocês nesse exemplo, ela é uma função de primeiro grau que sempre vai ser representada por uma reta, mas aqui, ó, é a historinha para a nossa próxima aula, tá bom, pessoal?